Boa tarde. Hoje o meu grupo, que é composto por mim, Guilherme, pelo Andrei, pelo Dimitris, pelo Leonardo Pestana e pelo Marcelo Henrique, nós iremos falar sobre os mamíferos carnívoros. Os carnívoros, em geral, são mamíferos predadores e ocupam uma ampla variedade de habitats, inclusive ambientes aquáticos. Representantes da ordem carnívora estão presentes em todo o mundo. No Brasil, os carnívoros terrestres são representados pelos felinos, os canídeos, os mustelídeos, os procionídeos e pela família Mephitidae. Animais carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente de carne de outros animais. Chamados de predadores, eles são consumidores que podem ser identificados de duas formas diferentes. Consumidores secundários, se a fonte de alimentação for os animais herbívoros. Consumidores terciários, se a fonte de alimento for outro animal carnívoro. Sendo assim, esses animais exercem uma importante função na cadeia alimentar, pois eles equilibram o ecossistema de forma a controlar as populações das espécies das quais se alimentam. Uma das principais características desses animais é que eles são caçadores e predadores, pois precisam matar os outros animais para se alimentar e sobreviver. Diante dessa condição, os animais carnívoros apresentam características que auxiliam na sua alimentação. Eles possuem um organismo diferenciado com as seguintes peculiaridades. Eles não possuem petialina, enzima responsável pela digestão de cereais, e o seu estômago é simples e de formato arredondado. Eles também possuem grande quantidade de ácido clorídrico no estômago, que é utilizado para realizar a digestão da carne. Outras características são glândulas salivares pequenas e a sua saliva e urina são ácidas. Bom, o leão é um mamífero pertencente à ordem carnívora e pertence à família Felidae, sendo conhecido como rei das selvas. Ele se alimenta de outros animais, como gnus e zebras, e vive em grupos que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado dos filhotes. Apesar de serem admirados por sua força, atualmente as populações dos leões estão em declínio, sendo a espécie classificada como vulnerável pela IUCN, sigla em inglês para União Internacional para a Conservação da Natureza. Sendo o segundo maior felino do mundo, o leão só perde em tamanho para apenas o tigre. Os leões apresentam ter 1,35 a 2 metros de tamanho, corpo e cabeça, e sua cauda pode atingir 100 centímetros de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 kg, mas vale destacar que já foram. Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, a qual é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana. Os leões africanos são encontrados vivendo em planícies ou savanas, habitando atualmente o leste e sul da África. As populações de leões tiveram grandes perdas nos últimos anos, não sendo encontradas em muitos países africanos. Uma das ameaças aos leões é o ser humano, que, muitas vezes, mata essa espécie como forma de proteger seus rebanhos ou ainda para exibi-los como troféus. Os leões se destacam por serem felinos que formam grupos sociais, sendo possível encontrar dentro desses grupos uma hierarquia bem definida. As fêmeas atuam garantindo a captura de alimento e o cuidado com os filhotes, enquanto os machos são responsáveis pela proteção do grupo contra o ataque de outros leões. Para proteger seu território, os machos eliminam urina como forma de marcar a área e emitem rugidos fortes que alertam e afugentam animais que invadem sua área. As leoas atingem a maturidade sexual por volta de 4 anos de idade, enquanto o macho está apto para a reprodução com cerca de 5 anos. A reprodução atinge o pico durante a estação chuvosa. Geralmente a gestação dura cerca de 109 dias e o número médio de filhotes por gestação é 3. Os tigres são animais carnívoros pertencentes ao gênero Panthera, tal como leões e onças. São animais que podem atingir 2,5 metros de comprimento, 1 metro de altura e a cauda pode se apresentar com 1 metro ou mais. Quanto ao peso, existem indivíduos com mais de 300 quilos.
São muito fortes, ágeis e excelentes saltadores, com audição bem apurada. Além disso, possuem garras e dentes muito afiados, auxiliando na caça e defesa. São capazes de comer até 45 kg de carne em uma única refeição, e, em um ano, o saldo total de presa fica em torno de 50 indivíduos. Aproxima-se das presas silenciosamente, interceptando-as em seguida. Com uma patada, podem derrubá-las. Mordem seu pescoço e têm condições de arrastá-las por muitos metros. A expectativa média de vida desses animais fica em torno de 20 anos. Machos vivem menos que fêmeas, uma vez que muitos perdem a vida em consequência de disputas com outros machos, geralmente na defesa de territórios. Os tigres evitam o contato com humanos, atacando somente quando não há disponibilidade de comida ou quando estão muito velhos e doentes, já que outras presas são muito velozes. Por outro lado, as intervenções humanas, principalmente no que diz respeito à caça indiscriminada e perda de habitats, fizeram com que, na atualidade, 3 subespécies se encontrassem extintas, 2 criticamente ameaçadas e 4 em perigo. Eu sou Marcelo e vou falar um pouco sobre as lontras. A lontra é um animal mamífero de pelos marrons que apresentam hábitos semiaquáticos e alimentam-se principalmente de peixes e moluscos. No nosso país, é possível observar a presença da espécie Lontra longicaudes, que é conhecida popularmente como lontra neotropical, lontrinha e lobinho de rio. A lontra é um animal de ampla distribuição geográfica, ocorrendo do México até a Argentina, sendo observada em praticamente todos os países da América Central e do Sul, com exceção do Chile. Essa espécie ocorre em vários locais do Brasil, sendo encontrada em regiões onde há ambiente aquático disponível, como rios, lagoas e riachos, uma vez que esse animal apresenta hábitos semiaquáticos. Além do que ambiente aquático disponível, esses animais gostam de viver em ambientes onde há cobertura ciliar de boa qualidade e baixa poluição. A lontra é um animal que apresenta corpo alongado e fino, que pode apresentar até 1,5 metros de comprimento. Sua cabeça é alongada e chata. Suas pernas são curtas e suas orelhas pequenas e arredondadas. A pelagem da lontra varia do marrom claro até o marrom escuro, sendo seu pelo curto e denso. Como o Marcelo ia dizendo, a lontra é um animal semiaquático que se destaca por ter hábito noturno ou crepuscular e comportamento esquivo. São encontradas geralmente sozinhas, porém pequenos grupos formados pela fêmea e seus filhotes podem ser observados. As lontras reproduzem-se geralmente na primavera e apresentam uma gestação de cerca de 56 dias. Sua ninhada apresenta-se em média 2 ou 3 filhotes, os quais são cuidados pela mãe por aproximadamente um ano. As lontras apresentam alguns predadores naturais, tais como onças pintadas, anacondas, cachorros domésticos e aves de rapina. Não podemos nos esquecer também do homem, o qual pode, por exemplo, afetar negativamente o habitat dessa espécie, retirando vegetação, modificando cursos dos rios e poluindo as águas. No passado, a caça para a comercialização da pele também causou grande impacto na população dessa espécie. Vale salientar que, por poder causar prejuízo à criação de peixes, essa espécie é frequentemente morta por pessoas que vivem dessa fonte de renda. De acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a lontra está classificada atualmente na categoria de quase ameaçada, e sua tendência populacional é de diminuição. Entretanto, apesar de não estar classificada como ameaçada de extinção, essa espécie merece atenção, uma vez que sofre com a caça e destruição do habitat, o que no futuro pode levar à mudança de status dessa espécie. A nossa apresentação sobre mamíferos carnívoros, onde a gente pôde falar um pouco sobre os carnívoros, suas características, etc. E sobre os mamíferos carnívoros que a gente acabou por ver no zoológico. Então esperamos que tenham gostado e obrigado.